Fala pessoal do Mídia da Igreja, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para trazer um conteúdo relevante e polêmico nas igrejas, tá? Então fica aí e acompanha o vídeo conosco. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer algo que vai servir muito para vocês no dia a dia. São 3 pilares que nós precisamos defender e precisamos seguir esses 3 pilares para que nós venhamos desenvolver. Os 3 pilares são espiritual, físico e técnico. Então nós precisamos separar esses 3. Os 3 precisam andar juntos, mas precisamos separar eles para que nós venhamos avançar cada dia mais. Vamos lá. O primeiro pilar que nós vamos tratar é a questão física. Existe uma questão nas igrejas, e em várias igrejas, que é o seguinte: as pessoas deixam tudo para a última hora, deixam para fazer em cima da hora. Por exemplo, começou um culto, acontece de microfone falhar, instrumento falhar, violão, teclado, qualquer que seja, começa a falhar, microfonia, e isso nem sempre é espiritual. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, é físico ou técnico. Então nós precisamos separar esses três segmentos para que nós venhamos avançar. Então, vocês vão entender hoje a importância de nós tratarmos o espiritual no espiritual, o físico no físico e o técnico no técnico. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos tratar, e que é de suma importância, é a questão da parte física das coisas. Isso eu falo em questão de solução de problemas, quando nós precisamos resolver problemas físicos. Então, o físico, pessoal, nós tratamos com a parte física, tá? Então, vamos lá. O que eu quero falar com isso? Se eu tenho um cabo falhando, se eu tenho um instrumento falhando, eu preciso tratar fisicamente. Então, eu preciso cuidar dos cabos, eu preciso colocar cabos novos, eu preciso periodicamente ver como estão as pontas do cabo, fazer substituição, fazer aferição, ver se está funcionando corretamente antes do culto começar, antes do evento começar, e não deixar para que, quando falhe, nós tentarmos resolver, que não vai dar certo. Ou, em muitos dos casos, o que acontece é que começou a falhar um instrumento, começou a falhar, que seja por cabo, que seja pela entrada do instrumento, enfim, nós começamos a colocar a culpa ou atribuir a culpa ao diabo. E isso eu não estou fazendo apologia ao diabo aqui, que de fato ele vai tentar contra nós, contra as nossas vidas. Mas nesse caso, vocês precisam entender, nós precisamos entender que é algo que precisa ser resolvido fisicamente. Então, se eu tivesse visto anteriormente, se eu tivesse ido lá, trocado e feito, o diabo não iria fazer isso, como nós às vezes queremos atribuir. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos dar atenção para isso, pois quando se trata de cabo, enfim, qualquer coisa que seja, nós levamos a palavra através desses instrumentos, nós levamos a palavra através do cabo, através do microfone. Então, que nós devemos ser mais criteriosos com isso, que nós devemos a cuidar de fato e redobrar a atenção sobre isso. Então, periodicamente, o que eu aconselho vocês é verifiquem cabos, verifiquem microfone, façam teste, façam passagem antes e vejam se realmente está funcionando, se realmente vai funcionar adequadamente. De fato, às vezes, no decorrer, possa ser que aconteça alguma coisa que não está prevista, mas se você antes de iniciar, você passar tudo, conferir, você consegue baixar essa margem de erro, você consegue diminuir a estatística de algo aconteça durante o culto esteja rolando, porque isso, sim, o físico vai atrapalhar no espiritual. Se porventura nós estivermos em um ambiente espiritual construindo, não que precise disso para ser construído, mas nós utilizamos dessas ferramentas para que esse ambiente seja construído, isso ajuda, né, a propagar a nossa voz, os instrumentos serem propagados no ambiente da igreja, no ambiente de culto. Então, um instrumento começa a falhar, um microfone começa a falhar, e isso atrapalha muito o espiritual, isso tira o foco, isso começa a trazer o foco para o que está acontecendo, que no caso seria a falha. Então, que o físico seja tratado fisicamente. Se você tem um problema no microfone, se você tem um problema com o cabo, vai lá e resolve fisicamente. Troca, substitui, e isso não é espiritual, isso é físico, tá? Isso precisa ser resolvido fisicamente. Outro ponto, nós temos microfonia, nós temos aí o que chamamos de realimentação de um microfone, nós temos aí, que eu estou falando, pessoal, questões que acontecem nas igrejas mais com frequência, né? Que são, vamos lá, a questão da microfonia. Tá dando microfonia na hora do culto, tá aquele barulho, e o que acontece? Isso
é uma questão que precisa ser tratada, mas não numa esfera espiritual. Isso é uma questão que precisa ser tratada tecnicamente. Então, o que que precisa? Se capacitar tecnicamente para entender o porquê que está dando essa microfonia. Precisa tratar o ambiente, precisa tirar a frequência do microfone, precisa diminuir o ganho do microfone, está chegando com muito ganho, então eu preciso abrir a visão e começar a entender que se é técnico, eu preciso me capacitar e entender o que está rolando para eu poder resolver. Cheguei antes do culto, vou passar o som, fiz a passagem de som, passei todos os microfones dos pregadores, dos levitas. Aí sim, tem microfonia? Não tem? Beleza, fazemos uma passagem geral, com todos os instrumentos tocando, com as vozes do louvor, tudo, maravilha. Tem microfonia? Vou resolver, que seja com corte de frequências ou que seja com diminuição da entrada, que seria o ganho, tá? Então isso é uma parte técnica, eu só estou dando um exemplo que existem várias outras coisas dentro da mídia que são e precisam ser resolvidas tecnicamente, é se capacitando, buscando conhecimento para poder resolver. E a questão espiritual, gente, é a primeira, eu não falei dela, mas ela é a primeira, tá? Eu deixei ela por último para falar para vocês que ela é a principal. A espiritualidade dentro da mídia, ela é o pilar, isso já é um fato. Nós, como cristãos, nós já precisamos entender que isso é o pilar, tá? Para quem não serve, para quem está na igreja já é o pilar, imagine para quem está servindo. Então, é prioridade a espiritualidade. Então, orar, jejuar, buscar, se dedicar é prioridade para o Senhor. É prioridade da nossa vida para o Senhor, porque nós servimos na casa do Senhor. Mas nós precisamos abrir a nossa visão e entender que temos que separar a parte espiritual da parte física e a parte técnica. O físico, quero trazer para vocês, resolva com o físico. Você pastor, você dirigente de igreja, invista na sua igreja. Você líder de mídia, invista na sua igreja. Corra atrás, fala, precisa trocar o cabo, já verifiquei, tá com problema, precisa trocar a ponta. Tem que levar, não, se capacite, você troque, resolva o problema. Resolva o problema, porque é físico. Existem coisas que precisam ser resolvidas na esfera física. É fisicamente que precisa ser resolvido. Se você tem uma lâmpada queimada, você não vai orar para ela voltar. Tá? Você vai lá e vai trocar ela fisicamente, porque é algo físico. Tá bom? Então, resolva as coisas dentro de cada esfera. Se é uma esfera física, resolva na esfera física. Se é espiritual, resolva no espiritual. Se é na questão técnica, se capacite. Eu tenho um problema com iluminação, se capacite para você resolver. Eu tenho um problema com microfonia, se capacite, entenda o que precisa ser feito para resolver. Eu tenho um problema, qualquer que seja, se capacite. Se for questão técnica, se capacite na área técnica. Se for questão física, resolva fisicamente. Se for questão espiritual, vá para o joelho, para a oração, para a busca que o Senhor fala coisas sobrenaturais. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, o que eu queria deixar para vocês. E tá vindo aí muito mais coisas, que vocês fiquem focados nesse canal aí, curta, comente, compartilhe, e nós vamos avançar cada dia mais. E tá vindo muita novidade por aí, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.